chama The Doctor, o Doutor. E esse quadro foi pintado por um pintor inglês que chamava Samuel Fields. Esse pintor inglês já era um pintor famoso na época. E ele pintou esse quadro encomendado pela Casa Real da Inglaterra. E se a gente olhar que está meio claro, não sei se todo mundo consegue ver, o que tem nesse quadro? Esse quadro tem uma criança muito doente, tem um médico olhando para a criança, mas sem fazer nada, né? Aparentemente ele não sabe mais o que fazer. E existem aqui mais duas figuras. Existe um homem que está muito triste e existe uma mulher chorando na mesa. Quer dizer, todo mundo olhando esse quadro vai imaginar que é a mãe e o pai dessa criança que estão observando essa criança muito grave, e o médico, né, que provavelmente perdeu a luta contra a morte, né? Esse é um quadro muito forte, muito emocionante, mas ele é mais interessante ainda por causa da história que ele tem, né? Qual que é a história? O Samuel Fields pintou esse quadro em homenagem ao médico do filho dele que morreu. Então ele está representando ele e a esposa dele e o médico do filho dele. Vocês imaginam você perder um filho e mesmo assim homenagear o médico? Você imagina a força dessa relação com esse profissional de saúde, né? Então é um quadro que mostra, talvez, a importância do humanismo, mesmo numa situação totalmente desfavorável. O último quadro que eu quero mostrar é esse aqui, também da mesma época, né? Se tivesse alguma pessoa que gosta ou entende de arte na plateia, ia dizer que os dois primeiros quadros são quadros de pintores de alto nível. Esse é um quadro de um pintor mais fraco, não é uma coisa sensacional. Esse é um pintor americano, Robert Hinckley, e o que ele está pintando aqui? Ele está pintando a primeira cirurgia com anestesia, a descoberta da anestesia, né? Esse quadro é um quadro bem grandão e ele está na biblioteca, no saguão de entrada da biblioteca da Faculdade de Medicina de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos, né? Então sempre que você entra naquela biblioteca você vê esse quadro, né? E o que ele significa? Ele pode ser visto de muitas formas, mas ele significa o reconhecimento de que a técnica, que os avanços técnicos, quando eles são colocados a serviço das pessoas, eles são muito bons, né? Então, eu usei esses quadros para levantar essas questões, quer dizer, a importância do profissional de saúde, né, nunca esquecer que ele está na sua profissão para beneficiar as pessoas, né? E que as pessoas, quando procuram um profissional de saúde, muitas vezes elas procuram numa situação de muita fragilidade e de muita vulnerabilidade, né, em busca de ajuda. E essa ajuda, ela tem que levar em conta sempre a ciência e a humanidade, né? Os avanços da técnica e o acolhimento às pessoas. Mas, né, vocês estão entrando numa universidade, né, e vocês vão aprender muito aqui, mas vocês vão ensinar muito para as pessoas que estão aqui. E o profissional de saúde, né, seja ele de que área ele for, ele vai ter sempre um papel muito forte de ele ser um educador. Seja ele uma pessoa que